que Deus tem para nos dizer hoje? Hoje trataremos do seguinte tema no nosso Falando de Deus: como enfrentar as tempestades? Qual a receita? Estaremos nos baseando no texto da Escritura Sagrada, narrado e escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 41, que diz assim a palavra de Deus: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E hoje iremos trazer com muita alegria nosso querido irmão pastor Gustavo Machado. E assim como o pastor Gustavo Machado, você seja muito bem-vindo no nosso 26º Falando de Deus. E hoje, com muita alegria, como nós havíamos anunciado, nosso querido irmão, amigo, pastor Gustavo Machado, e hoje ele está aqui conosco para tratar desse tema, desse assunto ao qual nós escolhemos hoje no nosso 26º Falando de Deus. A paz do Senhor, pastor Gustavo. Paz do Senhor, pastor Marcos, paz do Senhor. É uma honra poder estar aqui, viu? É um sonho, na verdade é um sonho. A gente acompanha e aprecia. Quero aproveitar aqui e parabenizá-los por esse projeto que eu tenho certeza que veio do coração de Deus. Cumprimentar os nossos irmãos que estão conosco, os nossos amigos internautas, que seja uma bênção para a tua vida. Este programa continue abençoando vidas, arrebatando almas para o reino de Deus. Glória a Deus pela vida do amado irmão. Você já viu como ele é, né? Esse é o pastor Gustavo Machado, espontâneo, sempre na alegria. Ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Qual é o endereço da igreja, amado pastor? O nosso endereço, pastor Marcos, está na rua 15 de novembro, ali em Catanduva, número 2180. Uma das ruas principais ali de Catanduva, um lugar privilegiado, de fácil acesso para os irmãos. E esse ano ainda, nós teremos lá conosco, lá a dupla pastor Marcos e Denilson, louvando e adorando o nome do Senhor juntamente conosco. Graças a Deus. E os dias de culto lá na igreja do amado pastor, quais são os dias, pastor, que tem o culto? Terça-feira, culto de ensino da palavra, doutrina. É comigo lá, onde nós levamos uma palavra do céu aos corações dos irmãos, uma igreja curada, uma igreja que caminha pela palavra. Quarta-feira, círculo de oração. Quinta-feira nós temos um lindo trabalho também numa congregação, um novo projeto. Estamos ampliando a tenda ali na cidade de Catanduva, na congregação do Bom Pastor. Temos lá Quinta da Vitória. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, ensaio com os jovens, e à noite o culto da família e também com os departamentos da casa do Senhor. Coisa maravilhosa. E Deus tem feito grandes coisas lá na vida do amado pastor Gustavo Machado e toda a sua família, e o Ministério Assembleia de Deus Santos, ali em Catanduva. Sabe, os nossos espectadores do Falando de Deus já têm conhecimento disso, e as pessoas que nós trazemos aqui, pastor, nós gostamos de saber sobre o testemunho de vida da pessoa, como Jesus chegou na vida da pessoa, como a pessoa foi convencida da mensagem do Evangelho, e como isso mudou e o que isso trouxe de benefício para a vida da pessoa. Então essa mesma pergunta nós direcionamos ao amado pastor Gustavo Machado. Como foi a conversão do amado irmão? Como Jesus entrou na sua vida e que mudança que isso fez para a sua vida? Amém. Eu tive o privilégio que muitos tiveram, talvez outros nem tanto, de nascer num berço evangélico, ser criado num lar cristão, as origens cristãs, mantendo os princípios cristãos, e o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos guardado. Na minha adolescência, aquele desejo, naquele fulgor da juventude, me afastei assim um pouco da presença do Senhor, mas como se diz lá em Provérbios, eu até fiz questão de anotar esse versículo aqui, Provérbios 22:8, que fala: ensina a criança o caminho que ela deve andar, que mesmo depois de velha, ela não se esquecerá dele. E o meu pai sempre muito assim, frequente de culto de ensino, escola bíblica dominical, né? E nós fomos formados dessa maneira. Então, mesmo eu me distanciando um pouco da presença do Senhor, da adolescência para a juventude, o Senhor nos guardou, não perdemos o temor a Deus, sabíamos qual era o caminho da vitória, era perceptível os livramentos que o Senhor nos dava, né? E Deus nos trouxe de volta no tempo oportuno, e vencemos.
E hoje eu posso dizer, pastor Marcos, que eu vivo promessas de Deus na minha vida. Promessas de 25 anos atrás. Promessas da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. Hoje eu vejo Deus cumprindo promessas no meu lar. Eu vejo Deus cumprindo promessas na minha família. Eu vejo Deus cumprindo promessas na minha vida ministerial. Porque a chamada ela é desde o ventre. Ela é desde a nossa concepção, como diz o salmista, antes dos nossos ossos serem formados, a chamada ela já existia na nossa vida. E Deus tem nos guardado, e pela misericórdia do Senhor, temos aproveitado, gastado a nossa vida na obra. Então, essa é um pouco da nossa história. Talvez Deus tenha permitido até que o irmão tenha tido um certo contato com o mundo, para poder te usar hoje como conselheiro. O irmão, eu vejo também, quero também aqui testemunhar aqui uma particularidade minha também acerca desse assunto pastoral. Tem vezes que a gente vai fazer alguns aconselhamentos e a gente percebe que se a gente não tivesse tido certos contatos lá com o mundo, nós não teríamos uma experiência para passar para aquelas pessoas que agora estão sob o nosso cuidado, e nós estamos na condição de conselheiro, nós precisamos falar algo ali com a maior propriedade. Então eu entendo, pastor Gustavo, que não sei se o amado irmão sabe, eu também nasci no berço cristão, e eu entendo que Deus permitiu tanto o senhor quanto a mim de se afastar durante o trajeto da vida, principalmente na juventude, conhecer a parte ruim do mundo, para a gente poder saber também como diagnosticar isso e como dar a solução, dar o santo remédio, que é a palavra de Deus aplicada do modo que ela é, na verdade que ela é, para poder estruturar pessoas que estão hoje sendo aconselhadas pelo pastor Gustavo. É deste modo que nós, sempre que estamos aqui gravando o nosso programa Falando de Deus, é deste modo que nós observamos a vida de tantas inúmeras pessoas que nós convidamos aqui, acerca do seu testemunho de conversão. Cada um Deus usa de um modo, cada um Deus fez os seus milagres, cada um Deus agiu. Tem pessoas que Deus estreitou o caminho de um modo. Nós tivemos aqui testemunho de pessoas que tiveram um problema no casamento, por isso que vieram para Jesus. Outros tiveram um problema. Tem um testemunho de um irmão que veio aqui, que marcou para nós, que Jesus converteu ele, mudou a vida dele dentro de um centro espírita. E tantos outros testemunhos que nós tivemos aqui, foram 25 testemunhos, e hoje com o do senhor. E o do senhor se equipara com o meu, se parece muito com o meu, que a gente nasceu no berço cristão, teve esse privilégio que poucos tiveram. E eu acho que é um privilégio, não é, pastor? É um privilégio, como eu disse, é um privilégio para poucos, né? E Deus não abre mão, porque tem uma família orando, tem uma igreja intercedendo, né? Então louvo a Deus pelos pais que nós temos, né? Pelos pais, pela nossa concepção, pela formação. Sempre antes de cometer talvez alguns deslizes lá fora, caminhando pelo intuito da carne, né? Sendo direcionado mais pela carne, vamos dizer assim, no velho homem, antes de cometer algum ato assim que a gente sabia que iria desagradar pai, iria chatear mãe e até o próprio Deus, a gente pensava duas vezes. Então é a importância de nós sermos formados dentro de uma igreja, né? E hoje, pastor Marcos, olhando para a nossa realidade hoje, é até com muita tristeza, uma certa preocupação que nós temos ali na nossa igreja, no nosso convívio. A melhor política para se fazer hoje em dia é trazer os nossos filhos para a presença do Senhor, né? Trazer e instruí-los desde criança, é nós fazermos a nossa parte, cuidar das nossas famílias, os filhos que são a herança do Senhor. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas ainda Deus tem os seus remanescentes, Deus tem aqueles que não abrem mão do céu, né? Não abrem mão do céu, e nós caminhamos debaixo da nuvem da promessa, debaixo das potentes mãos do Altíssimo. Queridos e amados espectadores do Falando de Deus, nós, hoje, a nossa temática, depois de termos ouvido o testemunho do amado pastor Gustavo Machado, nós agora adentramos na nossa temática dentro do nosso programa, porque nós sabemos, e ao escolhermos esse tema, pastor, nós sabemos que as pessoas enfrentam muitas tempestades na vida, em tantas áreas, e essas tempestades vêm inesperadamente. A hora que vê, já os problemas chegaram, não é verdade? As dificuldades já bateram a porta, e as pessoas muitas vezes perdem a esperança,
perde o vigor, a alegria de lutar, perde as forças pelo caminho. Então nós escolhemos esse tema, o tema como enfrentar as tempestades, qual a receita. E nós sabendo, conhecendo o irmão, sabendo que o irmão é um exíduo pregador, sabendo que o irmão é um estudioso da palavra de Deus, e temos certeza que Deus há de te usar para transmitir um recado aos espectadores do Falando de Deus acerca desse assunto. Porque talvez você que esteja nos acompanhando, talvez você não saiba bem como lidar com as tempestades, as vicissitudes da vida, os enfrentamentos que a vida propõe. E então, esse nosso programa hoje, nós trouxemos essa temática para tentar te ajudar, para abençoar a sua vida com a palavra de Deus. E o texto ao qual nós escolhemos por texto básico, pastor, fala dos discípulos que estavam no barquinho, obedecendo a Jesus. O Senhor Jesus havia dado uma ordem, eles deveriam atravessar, e do lado de lá o Senhor tinha uma promessa para com eles lá. Mas no meio do caminho, nesse trajeto, veio as tempestades, elas vieram. E vieram para confrontar eles. E ao final do verso 41, que nós acabamos de ler, há pouco lemos esse texto, diz que os discípulos ficaram horrorizados, escandalizados, admirados com o feito que Jesus fez para resolver aquela questão. O Senhor deu apenas uma ordem: acalma-te vento, aquieta-te mar, o negócio se resolveu tudo. No século que nós estamos, o modo que o mundo está caminhando, a forma que o mundo está aí de mal a pior, para sermos bem sinceros, nas tempestades que a pessoa enfrenta hoje, a pergunta é, amado irmão, tempestades, por que e para que Deus permite elas ainda na vida de um cristão, de uma pessoa que decide servir a Deus? Justamente, é um tema sugestivo e atual, que independente do ser humano servir a Deus ou não, ele passa por tempestades. Elas vêm. E se cumpre aquilo que Jesus registra ali, que a Bíblia nos fala em João 16:33. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a geração que nós estamos vivendo, o tempo atual que nós estamos vivendo, se nós voltarmos um pouco algumas décadas atrás, não se ouvia falar que criança precisava de psicólogo, adolescente precisava, né? O nosso prazer era brincar, era se divertir. E hoje, pastor Marcos, se percebe que o índice de crianças que precisam de tratamento psicológico é assustador. É alarmante. E isso nós falamos para famílias que estão hoje, para as denominadas famílias cristãs, quanto para aquela que tem a sua crença, para todos. Há uma opressão que oprime a humanidade, oprime o ser humano. Qualquer problema, qualquer evento que aconteça na nossa vida já é momento de desespero. E observando esse tema, né, Deus falava ao meu coração. Primeiro, é o que o Senhor acabou de dizer: obedecer. Por que os discípulos entraram naquele barco? Devido a uma ordem do Mestre Jesus. O Espírito Santo falando ao meu coração, enquanto eu meditava nessa palavra, olha que interessante. O vento, ele sempre acontece, por quê? Porque a ordem era para que eles trocassem de território. Ou seja, para a nossa vida de hoje, para nós cristãos, a palavra do Senhor diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. Não tem como. Então, independente do momento, independentemente da situação, primeiro, obedecer e confiar. E entender que esse momento que você está passando, essa dificuldade que você está vivendo, esse vento contrário que não estava nos seus planos, essa situação adversa, talvez esse vento hoje ele está sobre o teu casamento, está sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde, a sua vida física, mas o nosso Deus, a Bíblia nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tenho certeza que através desse programa Deus está falando ao teu coração uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra direcionada para a tua vida está sendo liberada através das nossas bocas, a qual Deus quer se utilizar nesse momento para alcançar o teu lar e a tua casa.
Então creia. Tiago 1:2, a Bíblia diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ou seja, aqui a palavra do Senhor está tratando de provação. E há um dito de um pregador que diz assim: Deus só prova quem Ele quer provar. Verdade. Então Ele permite a tempestade na nossa vida. E os discípulos ficaram ali escandalizados, atemorizados, escandalizados com aquele momento. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E ali acontece o dom de maravilha. O dom de maravilha que talvez eles ouviram falar através do Antigo Testamento, quando Moisés ele toca o cajado nas águas e o mar se abre. O dom de maravilha. E às vezes nós pedimos para viver o sobrenatural de Deus, mas não queremos ser transportados à mudança de território. E Deus ele quer nos tirar do comodismo. Deus ele quer que nós deixamos a zona do conforto, para viver o sobrenatural dele na nossa vida. E é por isso que ele permite a tempestade. Mas ele é poderoso. O porquê nós não precisamos nem entender. Agora o para quê nós sabemos. É o texto que o irmão recitou aqui, Romanos 8:28. Tudo contribui justamente para o bem. Então, apesar de o Senhor Jesus permitir que a gente entre em certas dificuldades, em certas pelejas da vida, pelo fato de nos amar e querer algo novo na nossa vida, Ele permite isso para que nós venhamos a sair da zona de conforto. É isso, amado? Exatamente. Há um propósito. O para quê? Há um propósito, como diz o sábio Salomão, escrevendo ali em Eclesiastes: há um propósito debaixo do solo, debaixo do céu, para todas as coisas. E sempre crendo que o nosso Deus está no controle. Às vezes foge do nosso controle, escapa do nosso domínio, mas das mãos de Deus Ele não escapa. De modo nenhum. De forma alguma. O irmão, veja, sempre quando a gente lê esse texto e vai ministrar sobre ele, cada vez que a gente ministra sobre o mesmo texto, vem algo diferente da parte de Deus acerca desse assunto. Nós observamos no texto, se nós formos observar, nos aprofundar mais a ele, nós vamos observar que os discípulos diziam que conheciam Jesus, mas ainda não conheciam ainda, porque o melhor que Jesus tinha para eles, eles ainda não tinham chegado lá. Então, às vezes, nessa mudança de o Senhor tirar você de uma zona de conforto, levar você, ou permitir que você travesse por um caminho que você não estava no seu coração, não é verdade? Que quem quer enfrentar a tempestade? Absolutamente ninguém, não é verdade? Então, certamente tem um propósito de Deus ali para mostrar que não é apenas uma promessa, não, Ele cumpre a promessa, O Senhor Jesus disse que estaria com eles a qualquer instante, mas no momento da maior adversidade dele, Jesus mostrou: eu estou aqui e eu resolvo essa questão que para vocês é impossível, eu resolvo apenas com 2 palavras: cala-te. E aí os discípulos ficam escandalizados, Escandalizados porque como pode Ele ter feito algo tão grande, tão poderoso? Quem é Ele? Me parece que ali é que eles foram entender, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. O nome do Senhor foi glorificado, E o interessante, que me chamou a atenção meditando esse texto, é só alguém que tem autoridade sobre a situação, sobre o problema, sobre algo. Quem que teria essa autoridade para fazer o mar se calar, o vento se calar, o mar se aquietar? Só Jesus. Por quê? Porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas, e esse Deus ele está cuidando de nós. E você que nos acompanha, é o nosso espectador do Falando de Deus. Olha que boa prosa, pastor, que nós temos aqui. É uma alegria. Falar de Deus é uma coisa maravilhosa. E nós estamos hoje no nosso 26º programa, e nós queremos fazer um pedido a você, para que você compartilhe esse nosso programa para o maior número de pessoas. Nós estamos lá no YouTube, toda sexta-feira tem um programa novo falando de Deus, no nosso canal ali, Verdade Bíblica, programa Verdade Bíblica no YouTube. Você entra lá, clica lá no ícone VB e você vai ter acesso aos 26 programas falando de Deus. E lá tem também muitas outras mensagens lá, que nós temos lá já de alguns anos, que você pode também ser beneficiado ali, beneficiar outras pessoas, você compartilhando e se inscrevendo no canal, tá bom?
também lá no Facebook. Siga-nos lá, a página é Falando de Deus no Facebook. Você seja abençoado e abençoe outras vidas compartilhando esse nosso programa Falando de Deus. Que alegria ter aqui, viu, pastor? Para nós foi um privilégio. Para nós um privilégio. Nós agora vamos querer saber do pastor Gustavo Machado sobre o tema. O tema é como enfrentar as tempestades e qual a receita. Porque nós acabamos de falar por que Deus permite-nos adentrar nessas situações. Então foi provado aqui, com muitos versículos bíblicos sendo aqui citados, que o Senhor permite para mostrar para nós que Ele é Deus, capaz de não somente prometer, mas cumprir na nossa vida o impossível, fazer acontecer, nos tirar da zona de conforto para um lugar a qual Ele determinar para a nossa vida, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E agora nós queremos saber do amado pastor, como enfrentar essas tempestades quando elas vêm? E qual a receita para se sair bem delas? A receita, pastor Marcos, para você que nos acompanha, primeiro, obedecer. E às vezes a obediência, ela nos custa algo caro, né? O próprio Jesus, quando ele estava ali nos seus últimos instantes, sendo ele 100% homem, 100% Deus, findando o seu ministério, ele ora ao Pai e roga: se possível, passe de mim esse cálice. Aí Paulo nos escreve na sua carta aos Filipenses que ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. E a obediência muitas das vezes vai gerar um certo sofrimento, como houve também esse temor nos discípulos, porque na verdade eles conheciam do mar, eles tinham experiência no mar. Agora Jesus estava trazendo eles para um campo para ter experiência com aquele que tem poder e autoridade sobre o mar. Às vezes nós pedimos: Senhor, me dá, Senhor, me permite viver isso na tua presença. E Deus, ele tem os seus meios, porque a palavra do Senhor diz que o caminho do Senhor e os pensamentos do Senhor não são os nossos, não são os nossos. E um passo importante: primeiro, obedecer. Segundo, aceitar aquela situação e entender que o Senhor está no controle. Se Ele está permitindo nas nossas vidas, nós temos que ter certeza que para algo melhor Ele vai nos levar. A Bíblia diz que em Naum, capítulo 1, verso 4, olha que coisa linda: Deus tem um caminho na tempestade e na tormenta. Isso é para crente, isso é para quem crê, isso é para quem confia que Deus está no controle de todas as coisas. Você já imaginou? No meio de uma tempestade, no meio de uma tormenta, talvez você está pisando no vale da sombra da morte, mas há um caminho seguro que Deus já preparou para a tua vida. Talvez você está passando, talvez você irá passar, talvez você já passou, e agrega experiência para a nossa vida pessoal, experiências também para com Deus. Então é crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Confiar inteiramente no Senhor, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Que coisa maravilhosa. E o pastor contando sobre esse relato ortodoxo bíblico me faz lembrar do testemunho do capitão e o cabo que estava iniciando ali o seu trajeto em uma estrada, e veio uma grande tempestade e o cabo estava no volante daquele automóvel. E veio a grande tempestade e o cabo falava para o capitão: olha, senhor, eu acho que é bom eu dar uma paradinha. E o capitão dizia assim: não, prossiga mais um pouco. E a tempestade cada vez mais fervorosa, e o cabo dizia: é bom a gente parar. E ele dizia: toca mais um pouquinho. De repente começou a se dissipar aquela tempestade, parece que as nuvens foram embora e clareou tudo, né? E aí esse cabo pegou e disse assim: mas senhor, como que nós podemos ter chegado ainda no tempo certo, no tempo que foi determinado para que a gente chegue ao destino, mesmo com toda essa tempestade? E então o capitão faz aquela indagação, revelando ele, dizendo assim: se nós tivéssemos parado no momento da tempestade, nós nunca teríamos chegado a tempo. Então, na nossa vida espiritual, na nossa vida até mesmo cotidiana, na nossa vida secular, às vezes vem a tempestade, o primeiro desejo que vem no coração é de parar, não é? De desistir, não é verdade?
Então o pastor agora acabou de nos trazer uma mensagem encorajando, dizendo assim: olha, obedeça a Deus e prossiga, acredite, creia, confie que o Senhor é capaz de te fazer atravessar a tempestade e chegar ao destino que lhe está proposto para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, que alegria nós recebemos essa mensagem do amado pastor, e nós queremos, nós aqui do estúdio e os nossos irmãos do Falando de Deus, que são nossos espectadores, que mensagem dentro dessa temática, como enfrentar as tempestades e qual a receita, que o senhor já disse aqui qual é a receita, mas dentro dessa temática, que mensagem o amado pastor Gustavo Machado deixa aos espectadores do Falando de Deus nesse nosso 26º programa? Como é bom, né, pastor Marcos, sentir Deus, não só com o intuito de alcançar visualização, né, status, não, mas tudo aqui é pensando em alma. É como o senhor disse, esse nosso bate-papo aqui, onde Deus age, onde Deus está agindo, alegrando o nosso coração, porque a gente sente Deus nesse ambiente, essa mensagem ela vai surtir um grande efeito. Eu creio. Vidas vão ser alcançadas, vidas vão ser renovadas através deste programa. É não desistir jamais, entender que como Senhor nós somos a maioria. Olha que lindo esse ditado: com Ele nós somos a maioria. Porque quem tem Ele tem tudo. Tem tudo, tudo que você precisa. Ter a presença do Senhor é essencial. O vento pode soprar contrário, o mar pode estar bravio, né? As águas podem invadir a tua embarcação ao ponto de nós olharmos e dizer: não tem mais jeito, não tem mais solução, é o final. A palavra do médico não é a última, a palavra do advogado não é a última, a palavra do juiz a teu respeito não é a última. O que disseram a teu respeito não define a tua história. Essa é a palavra que Deus está me dando agora, de bate pronto. Está vindo direto do trono da glória para a tua vida, para a tua casa, do trono de Deus. É uma palavra direcionada, uma palavra que vai surtir efeito para a tua casa, para a tua família. Eu quero profetizar através desse programa que tem jeito para a tua casa. Não abra mão da tua família, não abra mão daquilo que muitas vezes te custou lágrima. Talvez a tempestade ofuscou a tua visão, mas creia, caminhe mais um pouco. Gostei dessa história. Caminha mais um pouco, vai avante, dá um passo a mais. Se for preciso, dê 2 para trás para dar 3 para frente, mas caminhe. Não abra mão da promessa de Deus na tua vida. Eu tenho certeza que o nome do Senhor há de ser glorificado através da tua existência. Deus está se utilizando dessa tempestade para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Nós estamos todos emocionados aqui. Verdade. Nos estúdios Marco e Adenilson com essa mensagem. Muito obrigado. Deus é fiel. Deus é fiel. Muito obrigado pela vinda do amado pastor aqui, juntamente com a sua esposa. Não estão aqui à frente das câmeras, mas apresente os irmãos que acompanham o irmão aqui no estúdio Marco e Adenilson. Minha esposa está aqui, louvo a Deus pela vida dela, né, irmã Ruth, que me acompanha, faz mais pela obra do que eu, viu? Faz mais. Gustavo Henrique, está aí, o menino de ouro, um presente de Deus, um improvável diante da medicina, diante de todos os problemas de saúde que a minha esposa enfrentou e passou agora, cravando esse processo com vitória da parte de Deus. Essa tempestade, né? Tempestade que tira o sono, tempestade que nos deixa preocupados, ansiosos. Irmãos, enquanto nós estivermos nesse corpo de carne aqui, não tem como fugir disso daí. É verdade. Mas sempre ouvindo a voz de Deus no meio da tempestade. Meu cunhado Davi, que também me acompanha nessa jornada. Que alegria, que coisa boa recebê-los aqui. Para nós foi uma alegria, um privilégio muito grande ter aqui conosco, aqui nos estúdios Marco e Adenilson. Foi um programa abençoadíssimo, tá bom? Nós vamos, então, depois desse agradecimento ao pastor, o pastor terá a sua fala também, certamente, de agradecimento, e depois nós vamos receber a oração do servo de Deus. E que pena, estamos terminando o nosso Falando de Deus. Meus irmãos, só agradecer a Deus, só gratidão, e nas nossas orações tenham certeza
pastor Marcos, irmão Denilson, vocês já são dos nossos, né? E a gente não tendo esse estreitamento, uma correria, estamos aí separados por 30 quilômetros de estrada, tão pertinho, né? Mas estamos batalhando com o mesmo propósito, caminhando para o mesmo céu, pelo reino. Louvo a Deus pela vida de vocês, e já está grande o projeto, mas Deus tem coisa maior. Aleluia. Viu? Deus precisa que nós possamos alcançar a graça de Deus, continuar trilhando o caminho da humildade, da simplicidade, que aí, enquanto nós formos pequenos, o grande aparece. E o grande é Deus. O grande é Deus. O grande é Graças Deus. a Deus. Nós aqui agradecemos, e agradecemos pelas palavras do amado irmão também. E você, assim como nós, vamos receber a oração do servo de Deus, o pastor Gustavo Machado, e depois já estaremos terminando mais um Falando de Deus. Amém. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, quero te agradecer, ó Pai, primeiramente a nossa gratidão por esta vitória alcançada, e creio, Senhor amado, que esta mensagem irá alcançar corações, ó Pai. Quem sabe neste momento alguém está em lágrimas, quem sabe, ó Pai querido, neste momento alguém recebeu das mãos dos médicos um diagnóstico não tão favorável. Pai querido, mas nós cremos que a última palavra, ela te pertence. Meu Pai querido, não deixe que os problemas, as tempestades, as intempéries desta vida, Senhor, venham ofuscar a nossa fé. Meu Pai amado, mas nós cremos na Tua providência, nós cremos no Teu milagre. Entra neste momento, ó Pai querido, dentro deste lar. Visita, meu Pai querido, com poder e glória, esta família, este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, ó Pai querido. Entra com libertação, ó Pai, nos lares que forem alcançados, Senhor amado, através deste programa. Meu Pai amado, que esta porta a qual o Senhor tem aberto continue alcançando vidas para o louvor e para a glória do Teu nome. Continua guardando os Teus filhos, ó Pai, pastor Marcos, olha pela vida do nosso irmão Denilson, Senhor. Continua com as Tuas mãos de poder estendidas sobre a vida dos Teus servos, ó Pai, livrando de toda a retaliação e os fazendo prosperar na terra dos viventes, Senhor amado. Que haja sobre as vossas vidas a bênção da prosperidade, e que o Senhor continue suprindo tudo aquilo que eles precisam, ó Pai, da Tua parte, para que o Teu nome continue sendo glorificado e exaltado através da vida dos Teus servos. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que pena, chegamos a mais um final do nosso Falando de Deus. Semana que vem, sexta-feira, você tem um compromisso conosco para juntos estarmos falando de Deus. Deus abençoe poderosamente.